há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, amados? Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos mais uma vez porque estamos, Senhor, na tua casa. Obrigado, meu Deus, porque sempre aqui o Senhor está no nosso meio, operando, fazendo milagre, prodígio, maravilha. Obrigado, meu Deus, porque conhece, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe e conhece muito bem. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma cada um de nós, Pai. Deus, debaixo da tua potente mão poderosa, toma cada um de nós. Deus, que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos abençoar nessa hora. Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso entendimento, que venhamos sair daqui esclarecidos, que venhamos sair daqui renovados, meu Pai, porque nós cremos que há poder na tua palavra, nós cremos que há poder no teu sangue. Ó Deus, e é o que o Senhor, meu Pai, desejar realizar no nosso meio. Aqueles que aqui estão perto, aqueles que estão longe, que acompanham, vai adiante da vida de cada um, meu Pai. Ó Deus, completando a boa obra que o Senhor começou, no nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Em nenhum outro há salvação, diz assim a Bíblia. Louvado seja Deus, porque somente por intermédio de Jesus, irmão, há a salvação. Porque somente por Cristo Jesus e somente por Ele, irmão, podemos entrar na porta do céu. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que não há outro. Olha, não há outro, nenhum outro há salvação. Porque nem debaixo do céu, louvado seja Deus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Não há outro caminho, meu irmão. Eu estava aqui meditando na palavra. A Bíblia diz que João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Louvado seja Deus. Que você venhamos louvar a Deus sempre por essa palavra. Por saber, irmão, que estamos seguindo o caminho da verdade. Porque a Bíblia diz que se conhecermos a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, irmão, por quê? Porque se não for o Filho que fizer isso, não há quem possa fazer. Muitos vão te levar para muitos outros caminhos e dizer até que lá tem Deus, mas não tem, irmão. Se Jesus não estiver lá, não tem jeito. Não tem outra maneira. E tremendo, a pastora deu uma saudação, porque é exatamente a palavra. O Espírito de Deus está aqui, irmão. O Espírito do Senhor está aqui. Eu venho aqui trazer a palavra. Não vou ficar falando para a pastora o que eu vou pregar. Nunca fizemos isso. 10, 20 anos aqui. A pastora traz uma palavra que Deus toca no coração dela. E eu venho trazer a palavra que Deus também toca no meu coração. E assim o Espírito de Deus fala com a igreja, quer perto, quer longe. E lá no capítulo João, capítulo 1, onde a pastora leu há pouco, foi aonde Deus ministrou no meu coração. Que diz assim o início: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos
em Gênesis. No princípio, Gênesis capítulo 1, está dizendo aqui, mas não precisa abrir, que eu vou ler. No princípio era o verbo. Sim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. E houve. Terceiro dia, e disse Deus, ajunte-se as águas que estão embaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e criou em Deus então a porção seca, que é a terra. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E assim então criou Deus as estações, e criou Deus as luminares do dia e da noite, criou o sol, criou a lua. No quinto dia a Bíblia diz que Deus disse, produza água, os répteis, as almas viventes e as aves, e que voem sobre a terra e sobre a expansão dos céus. E a Bíblia diz aqui no sexto dia que criou Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, serpentes, animais. E a Bíblia diz então, aqui no último dia, e disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz então, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. Sim, macho e fêmea criou Deus. Tudo conforme segundo a sua palavra. Jesus era o verbo e ele tudo criou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus, irmão. A trindade perfeita e santa estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, também a salvação veio por um homem, através de Jesus. E as pessoas perguntam, como pode Jesus, que nasceu há 2000 e poucos anos, ter sido o criador de todas as coisas? A Bíblia, irmão, ela é perfeita do início, meio e fim. E é capaz para nos explicar que Jesus é esse verbo, que Jesus é aquele que estava com Deus, e que Jesus era o próprio verbo. O verbo era Deus, irmão. E eu louvo a Deus por isso, porque no versículo inicial nós dissemos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos trazer a nova esperança. Jesus veio para nos trazer libertação, irmão. Porque também ali em Gênesis o homem caiu, e ali houve a quebra da aliança. Somente então, pela vinda de Cristo perfeito, a sua perfeição, somente pela vida dele foi possível refazer a aliança, irmão, que estava quebrada. Somente por intermédio de Cristo foi possível estarmos aqui de novo. Amém. Crendo acima de todas as coisas que é o sacrifício perfeito, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus, um ao outro. A Bíblia diz aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece das trevas, e as trevas não compreenderam. Andávamos em trevas, estávamos perdidos, estávamos como ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastor, até que ele, o Senhor, veio nos buscar, irmão. Até que ele veio colocar em nós a sua potente e poderosa mão sobre a mim, sobre a sua vida, para arrancar as escamas dos olhos, para que você passássemos a enxergar. Porque antes eram críticos, porque antes só falávamos mal, porque antes só dizíamos aquele crente ali, com aquela Bíblia ali, aquele crente assim, assado. Porque o Senhor nos perdoa, irmão, porque éramos ignorantes, não conhecíamos e não sabíamos do que falávamos. Mas aprove ao Senhor que um certo tempo na minha, na sua vida, Ele fez as escamas dos nossos olhos caírem. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, implacável.
Mas quando ele caiu daquele cavalo indo, a caminho de Damasco, a Bíblia diz que o sol o cegou. Não era o sol, era a luz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era mais forte, a Bíblia diz que era mais forte que a luz do sol. E ele, sem entender, disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Deus clareou a mente de Saulo, e disse a ele: olha, a partir de agora não vai ser mais Saulo, é Paulo. Esse velho homem não vai existir mais, agora é uma nova vida, uma nova criatura. Você vai nascer de novo, e eu vou te ensinar o quanto você deverá padecer por amor do meu nome. O Senhor trouxe a ele revelações, o Senhor levou a ele a muitos lugares, a grandes homens, reis e príncipes. E o nome do Senhor foi glorificado. Por onde o apóstolo Paulo ia, a palavra de Deus era anunciada. Porque aquelas pessoas, aqueles povos, os gentios andavam na escuridão. E ele levou a luz, irmão. A luz resplandece sobre as trevas e sempre resplandecerá. Porque Cristo vive, irmão. Ele não está morto. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas aqui está: mas a todos quando os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, pelo Espírito de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer de novo? Tem que ser da água e do Espírito. Aleluia, Jesus. Tem que ser de dentro para fora. Não é necessário, Nicodemo, vou entrar de novo, Nicodemo, vou entrar como pode? Pode um homem entrar de novo na barriga da mãe e nascer? Não é esse o nascimento? Mas é o nascimento do nosso coração, irmão, é o nascimento do nosso entendimento, é desejar ser renovado tudo aquilo que aprendemos e esquecer da tradição, esquecer da religiosidade, esquecer de sincretismo religioso, esquecer de coisas que não louvarão a Deus, irmão. Porque importa eu e você olharmos para Cristo. Importa eu e você crermos que Ele é Deus. No versículo 14 diz assim: então o verbo era Deus, irmão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Será que é difícil entender, irmão? Glória a Deus. No princípio era o verbo, ele criou todas as coisas: haja céu, haja terra, haja luz, haja ser viventes. E ele veio para trazer a luz. E esse mesmo verbo que estava com Deus, que era Deus, ele se fez carne. Ele nos visitou. Ele esteve no nosso meio naquele tempo. E hoje ele está através da pessoa do Espírito Santo. Porque quando ele disse: olha, eis que não vos deixarei órfãos, eis que é necessário que eu vá, para que eu mesmo possa enviar outro Consolador. Porque se eu não for, não há quem possa enviá-lo. Mas quando eu for, eu mesmo o enviarei. Disse Jesus essas palavras a respeito do Espírito Santo.
Porque quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus, irmão. A graça, irmão, veio a ser dada pelo Espírito Santo a mim e a você. A lei veio por Moisés, está dizendo aqui, olha, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça que sentimos, a alegria no coração que sentimos, o regozijo de estarmos com o Senhor, a alegria de acharmos que era tarde, mas não, é cedo. Nunca é tarde para você se render a Cristo, é cedo. Aqueles que vão te acusar dizendo, olha, mas você já fez tantas coisas erradas, você já pecou tanto, você já destruiu, já matou, já roubou, não importa. Importa que ele cresça. E que eu e você, mesmo sendo grande, temos que diminuir. Porque ele sim é grande. Nós somos pequenos e devemos descer cada vez mais. Porque quanto mais nos humilharmos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, Ele nos exaltará. Mas todo aquele que se exaltar, a Bíblia diz que será abatido. Louvado seja Deus. E para muitos naquele tempo não havia dúvida que Jesus era o Messias. Glória a Deus. Muitos não entenderam, muitos não compreenderam, muitos não acreditaram. Mas muitos seguiram e confiaram até o fim. Glória a Deus. Então isso nos motiva a anunciarmos. Então isso nos motiva em falarmos e anunciarmos e a dizermos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que vive sempre reino. Uns vão crer, outros não. Pregue em todo o tempo, pregue e anuncie a palavra de Deus e ensine. Uns vão crer, outros não, mas continue dizendo. Só há um Deus, irmão. Só há um Senhor. E a Bíblia diz aqui que João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós também recebemos da sua plenitude e graça por graça. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. Disse João, eu não sou o Cristo. E perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Para que demos a resposta àquele que nos enviaram. E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram, dizendo, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem profeta? E João lhe respondeu, dizendo, eu batizo com água. Mas no meio de vós há um, ele já falava de Cristo. No meio de vós há um, ele já falava do Messias. No meio de vós há um que vem após mim, que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia. E a Bíblia diz, irmão, no final aqui, que ele batizava com água. Mas aquele que viria após ele, que é Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, irmão. Glória a Deus. Ou seja, não vai ser um batismo de descer as águas, que é naturalmente comum, que todos, quando os ungidos, podem fazer, segundo a ordenança de Deus.
Mas o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, da presença, da renovação da vida, só pode vir de Deus, irmão. Quem é que já falava disso, irmão, antes? Muito antes. Está dizendo aqui que o profeta Isaías dizia, no capítulo 9, 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A raiz de Jessé, filho de Davi. Feliz, irmão, feliz devemos estar por termos os nossos olhos abertos, por termos o conhecimento da verdade, por sabermos que não andamos mais enganados, não andaremos mais, irmão, na escuridão, porque Ele ilumina a nossa mente. Embora venhamos ser falhos, embora muitas vezes venhamos ser pecadores, às vezes transgredimos, o Senhor, irmão, nos ama. Ele não abre mão da minha e da sua vida, irmão. Ele requer que você venhamos a continuar a caminhar. Ele quer que você venhamos seguir essa longa caminhada. E dizia que antes o profeta Isaías, que ele subirá como um renovo. A Bíblia diz que era como uma raiz. O Messias era como uma raiz de terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. A Bíblia diz: olha, oramos, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Não chegou num cavalo real, não chegou em vestes resplandecentes, não chegou com coroa de ouro, não chegou com coisas grandiosas, para que o povo adorasse, para que o povo tocasse. Não veio assim o nosso Deus. O profeta Isaías anunciou: ele não vai vir assim. Ele não tem parecer, ele não tem formosura. Olha, até mesmo quando olharmos para ele, nós não vamos ver beleza alguma, nós não vamos desejar que ele seja o nosso rei, mas ele é. Alegria, irmão, no nosso coração, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. Mesmo sendo desprezado, mesmo sendo o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado em padecimentos, em comum de que escondemos dele o rosto. Ele foi desprezado e não o estimamos. Sabe quando você não estima por uma pessoa? Sabe que quando aquela pessoa é tão insignificante? Ah, mas era nosso Deus, irmão. Mas era o Senhor. Verdadeiramente esse tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, a Bíblia diz, os nossos pecados, o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a Bíblia diz no versículo 5, capítulo de Isaías 55, diz, 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, irmão. E pelas suas pisaduras
fomos sarados. Aleluia. Foi necessário que Cristo padecesse. Como pode ele ser Deus e ser crucificado por homens? Foi necessário que ele padecesse, irmão. Isso tudo estava escrito e relatado pelo profeta Isaías, e a Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu caminho, se desviava para o mundo da perdição por onde estava, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mesmo sendo Deus. Glória a Deus. Do cárcere do juízo foi tirado, a sua geração que contará, porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi ferido. E com os ímpios puseram a sua sepultura, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez ele maldade, nem houve engano na sua boca, irmão. Todavia o Senhor agradou moê-lo, sujeitando-o ao padecimento, quando a sua alma for posta por uma oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor será próspero na sua mão. Estava tudo escrito exatamente como aconteceria, como haveria de padecer, como haveria o Senhor de se entregar pela mim, pela sua vida, não porque não tinha ele poder, não porque não tinha ele força para agir, não, irmão. Porque era necessário que tudo aquilo que estava escrito acontecesse. Era necessário que eu um dia e você viéssemos a entender exatamente todo esse processo que foi necessário desde a criação do homem, desde a criação de todas as coisas. E que não há nada novo debaixo do céu, não há nada novo que o Senhor não saiba, não há nada novo que o Senhor não possa operar, irmão, na sua vida. Verdade, Deus. E Ele chama a mim e a você, aqui em Mateus, no capítulo 28, Ele faz aqui um grande convite, então Ele diz: olha, por isso então, por tudo, vinde a mim, todos os que estão cansados, Aleluia. todos que estão sobrecarregados, Glória a Deus. Aleluia. que eu vos aliviarei. Ai, irmão, como eu andei sobrecarregado. Ai, irmão, como eu andei muito tempo na minha vida cansado, como eu andei, irmão. Ele diz assim: vinde a mim todos os que não podem mais carregar o seu fardo. Vinde a mim todos que não conseguem mais sentir o alívio da vida. Vem a mim, vem a mim. Jesus faz tudo isso. E depois ainda ele faz um convite, irmão. Porque por tudo que Jesus fez, ainda aqueles homens o crucificaram, mas ele faz um grande convite. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a Bíblia diz: e assim encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Glória a Deus. E assim encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E disse assim o Senhor: porque Ele é o Verbo, porque Ele é Deus, porque Ele é o Espírito Santo, irmão, que habita no nosso meio, porque é Ele, irmão, que realiza a obra e completa na minha e na sua vida. Porque é Ele que diz aqui em Apocalipse, no capítulo, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, todas as tribos
diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, que é Jesus o Verbo, que é Deus, que era o que falava e é o que há de vir. Mas agora vai ser diferente. Eis que venho sobre as nuvens, que todo olho verá. Muitos vão lamentar a sua vinda, porque não acreditaram. Louvado seja Deus. E ele diz assim no 18: eu sou o primeiro e o último, o que vivo e estive morto. Tem que explicar, irmão, isso não é coisa difícil de entender. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e estive morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Escreve essas coisas que tem visto, escreveu o Senhor em revelação ali para o apóstolo João, na ilha de Patmos. Esteve morto, irmão, e hoje vive. É o Verbo, é o Senhor, é o nosso Deus, que transforma a nossa vida, irmão, e que derrama da sua graça sobre cada um de nós, irmão, e que começa a boa obra na minha, na sua vida, e vai terminar. E hoje aqui, tomando a Santa Ceia, partilhamos: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E aqueles homens, quando ouviram essa palavra, diziam: como pode esse homem dizer, se não comermos a sua carne e se não bebermos do teu sangue? Enquanto desejarmos sermos carnais, não conheceremos as coisas espirituais, irmão. Mas quando eu e você desejarmos do coração: Senhor, eu quero entender o reino espiritual, Senhor, eu quero entender das suas verdades eternas, Senhor, eu quero que o Senhor esclareça a minha mente, que haja luz dentro do meu coração, e que eu não venha andar enganado, e que se eu estiver enganado, Senhor, que o Senhor venha esclarecer a minha mente, que eu venha ser transformado. Você faz uma oração de sinceridade, não tenha medo, porque Jesus só vai poder fazer coisas boas, irmão, na minha e na sua vida. Amém. Porque é tudo aquilo que nós achamos que um dia vamos perder, para nada na verdade serve, irmão, para nada. Mas passamos a verdadeiramente viver, irmão, quando aceitamos a Cristo em sua essência e verdade. Aceitamos a Cristo como, verdadeiramente entendemos que é Ele o Senhor das nossas vidas, que é Ele, irmão, que vai nos conduzir para o que devemos fazer, irmão. Mas Ele não fará com força, com violência. Ele diz aqui de uma simplicidade em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e que eu bater, aquele que então desejar ouvir a minha voz, então quando eu bater e aquele ouvir a minha voz, então eu vou entrar na sua casa, então eu vou assentar na sua mesa e eu vou ceiar. É assim, irmão. Quem entra pelas portas do fundo, quem entra pelas janelas, ou quem arromba para entrar e quem faz tudo, é o diabo, irmão. E entra para destruir. E Jesus, Ele veio, irmão, trazer paz. Jesus, Ele veio trazer a libertação da minha e da sua vida, desse mundo. Então, Ele conhece quem está cansado, Ele sabe quem está perdido, Ele sabe quem está viciado, Ele sabe aquele que não tem mais perspectiva alguma. E Ele está sempre enviando um homem ou uma mulher de Deus, como fez ali com Paulo, o apóstolo Paulo, como fez ali com os discípulos, e como faz hoje com a mim, com a sua vida, nos enviando
para falar, para anunciar, para dizer a verdade. E aquele que crê e aquele que for batizado, a Bíblia diz, será salvo. Mas aquele que não crê, irmão, já estará condenado. Porque em Atos capítulo 4 resume onde nós lemos: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Não há outro que possamos ser salvos. Não há outro a quem poderemos reverenciar. Não haverá um outro sacrifício, qualquer que seja. E se disserem isso, mentira, irmão. Porque o sacrifício foi perfeito. Porque falamos aqui rapidamente do seu início, meio e fim, tudo como aconteceu. E até das palavras de futuro do Apocalipse que ele virá, irmão. E até mesmo a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava falando ali com os discípulos e ele começou a ser levado, e foi levado até desaparecer das nuvens, e aqueles anjos desceram e falaram: por que está olhando assim? Mas olha, assim como vistes o Senhor subir, assim também verás ele descer. Louvado seja Deus. Que você venhamos estar sensíveis à voz, irmão, do Espírito de Deus. Que você venhamos estar preparado para o dia do agora e do depois e do amanhã, porque muitas pessoas têm descido à sepultura sem salvação, irmão. Muitas pessoas têm descido aos passos largos para o inferno, onde não haverá salvação, onde não haverá julgamento algum. É mentira. Importa aqui e agora, irmão, como está a nossa vida. Se tem dinheiro na conta, você está feliz. Se não tem, você está triste com Deus. Se vai tudo bem na sua vida, você está feliz com Deus. Se não vai, você está triste com Deus. E não é, irmão, por muitas das vezes, culpa nossa mesmo, do que fazemos, do que vivemos, do que estamos escolhendo. A Bíblia diz assim, que o Senhor disse: do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Deus, ele veio, irmão, para trazer paz. Ele veio para trazer vida em abundância. Mas para aqueles que querem, irmão, seguir os seus caminhos, guardar os seus estatutos, porque lá no Antigo Testamento, muitas das vezes o povo de Deus, mais uma vez, fez o povo de Deus o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor agia, e o Senhor ordenava sobre aquele povo o juízo e a justiça. E o que o Senhor Jesus havia de fazer sobre a minha, sobre a vida sua, mesmo antes, quando estávamos no tempo da ignorância, ele morreu por todos. Não foi para um povo somente. Está lá no Evangelho que ele sim veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos, quando os receberam, deles o poder de aceitá-lo e ser salvo. Essa foi a grande extensão da salvação. Porque se Jesus viesse para os judeus, e se todos os judeus os recebessem e fizessem tudo, estaríamos todos condenados, irmão. Mas o Senhor mesmo endureceu o coração de alguns. Mas o Senhor mesmo fez, irmão, toda a obra para que eu e você, gentios, para que eu e você, que não somos da linhagem real, tivéssemos essa oportunidade única. Mas infelizmente, mesmo assim, muitos não querem. Mas mesmo assim, muitos estão preocupados com carros, cavalos, prédios, obras, construções, dinheiro, banco. Muitos estão preocupados
aquele que ama no mundo ficará, irmão. Mas aquele que ama as coisas de Deus, as coisas espirituais, irmão, o Senhor salvará. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia, e perder a sua alma? Será que o homem mais rico do mundo pode comprar a sua alma? Será que o homem mais poderoso do mundo pode e tem o poder de salvar a sua alma? Não, irmão. Porque só há um Salvador. Porque só há um Senhor. Porque só há um início, meio e fim. Porque só existe aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Somente por intermédio de Cristo. Que você venha guardar essa palavra nesse domingo de Páscoa. Que Jesus, irmão, Ele está vivo. E que sempre esteve vivo. Que sempre estará vivo. Para agir sobre a mim, sobre a sua vida, em qualquer que seja o tempo, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a hora, mesmo se eu e você acharmos que Ele nos abandona, nos abandonou, Ele não falhará, irmão, sobre o meu e sobre o seu favor. Que eu e você venhamos estar sempre sensíveis. Que você venhamos deixar sempre a graça, sem vergonha alguma, que você venhamos deixar sempre a graça de Deus nos envolver. Porque sem ela, irmão, não vamos a lugar algum, porque sem ela não vamos alcançar nada, porque sem elas, sem a presença de Deus verdadeiramente, não veremos a Deus, irmão. Não veremos a Deus, amém? Feche seus olhos, meu Pai. Amém, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Amém. Ah, Deus, nós te agradecemos. Ah, Senhor, porque podemos ver, Senhor, primeiramente, podemos enxergar. Ah, Deus, podemos, meu Senhor, entender das tuas verdades, entender, Senhor, dos teus caminhos. Ó Deus, obrigado, meu Deus, porque é o Senhor que pode abrir os nossos olhos espirituais. Ah, Deus, nos perdoe, porque durante muito tempo andamos abandonados. Nos perdoe, Senhor, porque durante muito tempo não entendíamos. Ah, Deus, mas obrigado, Senhor, porque agradecemos em dobro, Senhor, porque hoje possamos, ó Deus, entender, Pai, a Tua presença, podemos entender, Pai, do Teu operar, do Teu agir. Ó Deus, obrigado, porque hoje nós entendemos, Pai, do Teu amor. Ó Deus, obrigado, porque hoje nós entendemos da necessidade, Senhor, de estarmos perto de Ti, Senhor. Ah, Deus, como nós precisamos, Senhor. Ah, Deus, porque quem somos nós, Senhor? Ah, Deus, para que o Senhor se lembre de nós, quem somos nós, Senhor? Para que o Senhor saiba, para que o Senhor venha saber o nosso endereço, o nosso nome. Ah, Deus, quem somos nós para que o Senhor venha se preocupar com as nossas preocupações? Quem somos nós, Senhor? Para que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, visitar. Ah, Deus, não somos nada, Senhor, mas nós te agradecemos, Senhor. Amém, meu Deus. Porque mesmo assim o Senhor se preocupa com cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olha, a Deus, para a nossa vida e para a frente. Obrigado, meu Deus, que o Senhor não olha para os nossos pecados, o Senhor não olha para o nosso passado de acusação, o Senhor não olha. Obrigado, meu Deus, que o Senhor jogou no mar de esquecimento. Ó Deus, obrigado que o Senhor tem nos dado vida. Obrigado, meu Deus, que o Senhor tem derramado da sua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus, sobre o nosso trabalho, sobre tudo. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor que tudo realiza em nós. Sem o qual, Pai, o Senhor não fizer, nós nada podemos fazer, Senhor. Contra a pretensão do homem achar que pode fazer, contra a pretensão do homem achar que pode ter o braço forte, que pode fazer alguma coisa.
Ah, Deus, porque nós somos falhos, sim, Senhor, porque nós erramos, porque nós somos limitados e fracos, meu Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha se revelar dia após dia mais sobre a vida de cada um de nós, aqui perto ou longe, onde estiver. Ó Deus, que a Tua palavra venha, Pai, em nome de Jesus, iluminar, Pai, a nossa mente. A Deus, que venha nos estar, Pai, nos arrependendo sempre, Pai, dos nossos erros. A Deus, que venhamos sempre estar desejando e dispostos a acertarmos. A Deus, completa, Pai, a obra que o Senhor começou na nossa vida. Completa a obra que o Senhor começou na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde, Pai, no nosso ministério. Completa, Pai, a obra, no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos. Obrigado, Pai, pelo seu favor, pelo favor do Senhor sobre nós, sobre tudo sobre nós, Senhor, nós te agradecemos. Nos abençoa, Senhor, nos leva em paz. Nos dá uma semana de bênção, de paz. Uma semana, Pai, de vitória, de boas notícias. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarda ainda quando estivermos ali dormindo. Obrigado, meu Deus, que o Senhor que guerreia as nossas guerras. Obrigado, meu Senhor, que o Senhor nos deixa, ó Deus, o inimigo nos tocar. Obrigado, meu Senhor, que é o Senhor que continua nos a proteger. Ah, Deus, com a tua destra, Deus, da sua justiça, Senhor. Nos leva em paz, abençoa cada um de nós, Senhor, pelos louvores, pelas saudações, pela direção do culto, por cada um aqui presente, por cada um que tem acompanhado à distância. Visita cada um de uma forma especial, que a tua palavra não volte vazia. Ah, Deus, como diz a tua palavra, que a tua palavra possa